Rapidamente para configurar o sistema de visão com o CLP. Primeiro passo, vamos configurar a rede do sistema de visão. Depois que o sistema de visão está montado, bonitinho, com as câmeras configuradas, tudo ok, com a iluminação, partindo desse ponto aqui. Depois vocês podem fazer lá no sistema de visão partindo desse ponto. Então só vou revisar alguns comandos aqui, tá? Eu posso vir aqui, gente. Eu tenho aqui opções global. Nossa senhora, global. Meu Deus do céu. Vai sair isso no vídeo, mas tudo bem. Global. Comunicações de entrada e saída. E aqui eu tenho a opção rede. Tá? Na opção rede, eu vou fazer uma configuração de IP, máscara e gateway. Legal? Só isso. No caso aqui, eu vou deixar a configuração que já estava antes, né? Então, eu coloquei aqui o 92, 168, 17245, a máscara 255, 255, 2480 e o gateway final 161. Então, fazendo essa configuração aqui, o meu sistema de visão já vai entrar na rede. Posso trabalhar com DHCP se eu quiser. Aí eu coloco a aquisição automática aqui, mas nesse caso eu não preciso, que ele já está configurado. Feito isso, vou dar um OK. Já configurei a parte de rede. Agora, a parte de rede física, né? Rede Ethernet. Como é que ficaria a parte de rede física, a rede de comunicação com CLP, usando Ethernet IP? Então, o que eu preciso fazer, gente? Em global, comunicação de entrada e saída, eu tenho aqui Ethernet IP, tá vendo? Vou selecionar ela e eu vou ter algumas opções, ó. Habilitar ou desabilitar. No meu caso, eu quero habilitar o módulo. Beleza? Então, habilitei a comunicação Ethernet IP. Se eu quiser habilitar outro tipo de comunicação no sistema de visão, eu venho em global, configuração de entrada e saída, e eu tenho, por exemplo, Profinet. Aí eu entro em Profinet e habilito Profinet. Ah, eu não quero o protocolo Profinet, eu quero agora o EtherCAT. Então vou lá e habilito o EtherCAT, tá? No nosso caso aqui com o CLP da Altus, eu tenho o Ethernet IP. Beleza. Habilitado, gente, praticamente o sistema de visão já está configurado para trabalhar em rede. Vamos só conferir algumas coisas aqui. Se eu clicar no módulo saída, eu tenho aqui Ethernet IP e aqui eu tenho um lugar onde eu posso configurar os bytes que eu quero, tá? Porque tem muita coisa no sistema de visão que já é pronto. Trigger, o bit de status, se ele está ativado ou desativado. Algumas funções, se ele passou ou não passou, reprovou, né? Ou aprovou aquela peça. Mas eu também posso personalizar algumas coisas aqui, tá? A gente vai ver daqui a pouco como que eu posso fazer essa personalização aqui, tá bom? Mas entenda que nessa tela aqui eu posso pegar um byte e mandar ele pegar, por exemplo, a informação da largura de uma peça. Então eu posso configurar aqui se eu quiser, tá? Tanto bit quanto byte. Nesse caso, por enquanto, eu não quero fazer isso. Olhando aqui, gente, no módulo utilidades, eu vou ter aqui, ó, presta atenção aqui, eu vou ter monitor de Ethernet IP. Aí é o seguinte, eu tenho o módulo de recebimento de dados, que são os bytes de recebimento de dados, e o módulo de envio de dados. O que é o recebimento de dados? É o CLP que envia para o sistema de visão. E o que são os bytes de envio de dados? É o que o CLP, o que o sistema de visão envia para o CLP. Vamos dar um exemplo aqui de recebimento de dados. Então, se eu vier aqui em exibir lista, perceba que eu tenho um byte aqui, por exemplo, de trigger. Tá vendo aqui? Olha lá. Eu tenho um byte de trigger. O que isso aqui quer dizer, gente? Quer dizer que lá no meu CLP eu posso ativar esse bit aqui. E quando eu ativo esse bit, o que ele faz? Quando o meu CLP ativa esse bit, ele dispara o trigger da câmera, tá? Outro bit que eu tenho aqui, perdão, é o bit de run.
Vamos achar ele aqui, ó. É para ele estar aqui. Tem que achar aqui. Mas, perdão. O bit de run é o do envio. Desculpa, tá, gente? E o envio de dados? Um exemplo aqui de envio de dados. Por exemplo, o run. O que seria o run? Seria o sistema de visão estar no modo de ativado ou desativado. Olha lá. Tá vendo? Então, por exemplo, se o meu sistema de visão estiver no modo de operação, ou seja, ativado para inspecionar alguma peça, esse bit aqui, run, ele é ativado, ou seja, vai para nível lógico 1, e o sistema de visão, ele envia para o CLP essa informação. Então, a lista de dados aqui do Ethernet IP de envio de dados é o quê? São os bits e bytes do sistema de visão que via Ethernet IP o sistema de visão envia para o PLC. Então, por exemplo, o sistema de visão está ativo. Aí você quer informar numa lâmpada, quer informar o operador que o sistema de visão está ativo. Você pode colocar uma lâmpada, por exemplo. Então, você usa esse bit aqui do Ethernet IP, que é o run, e ele via o protocolo Ethernet IP e envia para o CLP. O CLP recebe essa informação e você pode colocar, por exemplo, numa memória e essa memória ativar uma saída. Tudo bem até aqui? Fechou. Então, da parte aqui do sistema de visão, nessa tela aqui, pessoal, vocês não precisam fazer nada. É uma tela que vocês usam para monitorar, tá? Caso você queira fazer algum teste, algum envio de dados forçado, caso vocês queiram ver o recebimento de alguma informação aqui, você pode utilizar essa tela. Tanto para você ver o que você está recebendo do CLP, quanto para você enviar para o CLP. Outro ponto, aqui nessa tela de monitor Ethernet IP, ele mostra para você se você está conectado ou não no sistema de visão. Se existe, né, algum dispositivo conectado com o sistema de visão atualmente. Nesse caso, não existe, beleza? Não tem nenhum dispositivo conectado nesse momento. Aqui ele mostra. Ok. Bom, lá no site da Quincy, vocês baixaram um arquivo EDS, né? Que são esses dois arquivos aqui. Eu vou abrir esse arquivo EDS, tá? Com o bloco de notas. O que ele é? Quando você abre esse arquivo EDS, ele tem diversas configurações, tá vendo? Tem uma porrada de coisa. Então, o que esse arquivo EDS ele vai fazer? Ele pega tudo que tem no sistema de visão, lembra lá o TRG1, o Trigger 1, lembra lá? Que é para você dar o trigger no sistema de visão? Então, é através desse arquivo aqui que você encontra tanto os bytes de envio de dados, quanto os bytes de recebimento de dados. Lembrando, o que é envio de dados, pessoal? É o sistema de visão que envia para o CLP. O que é recebimento de dados? É o CLP que envia para o sistema de visão. Então, esse mapeamento de dados, esse mapeamento de memória, esse mapeamento de bytes, quem vai ditar a regra de como deve ser estabelecida essa comunicação é esse arquivo .eds. Então, é ele que vai fazer a comunicação entre os dois dispositivos e esse arquivo aqui é que vai ensinar o CLP quando ele recebe algum dado, quando ele envia algum dado. Tá vendo que ele tem o nome dos parâmetros aqui? Se eu pegar esses parâmetros e eu for lá no sistema de visão, você vai perceber que ele... Olha lá. Aqui, utilidades, monitor de Ethernet IP, envio de dados. Você vai perceber que ele tem esses caras aqui, ó. Cadê Deixa eu pegar, recebimento. Desculpa, gente, o recebimento é o trigger que você vai receber. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó, TRG1, tá vendo? Então, o bit TRG1, olha, ó. Olha ele aqui. Tá vendo? Então, tá vendo que eu tenho o trigger 2? Olha lá, ó. O trigger 2. Ou seja, o próprio sistema de visão, ele ensina o CLP a comunicar com ele, né? O arquivo EDS ensina o CLP a comunicar com o sistema de visão através do arquivo EDS. E todas essas configurações aqui, lógico, cada bit tem um significado, tem uma função, né? Mas
tirando essa questão do que ele vai fazer com o sistema de visão, esse mapeamento aqui é da rede Ethernet IP. Então, esse mapeamento aqui no arquivo EDS é que vai montar esses bytes aqui no sistema de visão e vai replicar isso lá no CLP. Então, o CLP vai conseguir enxergar o sistema de visão. Beleza? Quando a gente vai para o Ethernet IP, quando a gente vai para o Ethernet IP de um inversor de frequência, por exemplo, a metodologia é a mesma, né? O formato dos bytes são os mesmos, mas as informações e a função de cada um é diferente. Por exemplo, o sistema de visão tem um bit para o trigger. No inversor de frequência tem um byte para a velocidade, frequência. Então utiliza do mesmo meio físico de comunicação, que é a Ethernet IP, beleza ou não? Mas a função do byte ela é diferente para cada dispositivo, tá? Este arquivo EDS, aonde que você encontra ele, gente? Você encontra esse arquivo EDS lá no site da Kinsey, né? Então, se você entrar lá no site da Kinsey, só recapitular aqui. Você vem aqui em Kinsey, Downloads, Software, aí você vem aqui em Visão. Dentro de Visão, você vai procurar por EDS File. EDS File for CVX 400, né? Lembrando que a nossa família aqui do sistema de visão é CVX 400. Então eu baixo esse cara, baixando esse cara aqui do site da Kinsey, ele me retorna esses dois arquivos. E é esse arquivo aqui que eu vou instalar no CLP. Tá? Então a parte de configuração de rede do sistema de visão, certo? Usando o protocolo Ethernet IP, né? A parte de configuração de rede no sistema de visão é esse passo a passo aqui. Parece que eu não fiz nada. Sim, eu só habilitei o módulo. Exato. Só habilitei o módulo e configurei IP. Exato. Em termos de configurações é só isso. Só estou mostrando para você as ferramentas para você poder monitorar depois a troca de dados entre os dispositivos. Tá bom? Agora é a parte do CLP, né?